In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então, hoje, terça-feira, da 16ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Tomás de Villanova. Então, uma palavra, sobretudo na primeira leitura, pode nos chamar a atenção, por causa do santo, com certeza, que foi uma leitura própria para ele, quanto para nós. E ela é tão importante. Quer dizer, na verdade, cada santo é uma bênção para a sua geração, para aqueles que o rodeiam. São Tomás foi assim, né? Especialmente em relação aos pobres. Aliás, só de passagem, mas a igreja foi durante todos esses 2 milênios uma bênção para os pobres, sobretudo. Né? A igreja sempre se ocupou, né, no seu imenso amor, pelos menos favorecidos. Isso não é coisa da teologia da libertação. Aliás, a teologia da libertação, em toda a verdade, leva a um desfavor dos pobres, enquanto que leva ao comunismo, não outra, e isto realmente é a desgraça e a pobreza das nações. Né? Isso é uma coisa histórica, é só ver aí, nesse último século, até hoje, quão realmente empobrecido o povo que está no socialismo, que está no comunismo. Né? Não menos aqui na América Latina, com a teologia da libertação, e não menos no Brasil, né? Não menos no Brasil, com esse pensamento socialista e comunista. E no mundo inteiro hoje, realmente se tornou uma cultura, o gramscismo, e prejudica o universo inteiro. Então, queridos, mas o que eu queria pensar sobretudo é nós, de sermos nós, digo a igreja remanescente, né? A igreja remanescente, porque a outra está destruída, já não é mais católica, já não existe mais. Né? O antipontificado de Bergoglio conseguiu pôr ao chão tudo ainda o que restava na igreja. Né? E não por último o baluarte moral, e nem por último o baluarte da caridade, porque o que se prega na verdade, o que se faz, o que se pratica, na verdade, é uma política suja de destruição dos povos. Assim, diga-se do incentivo que ele faz desde o início à invasão europeia pelos muçulmanos. Assim, diga o apoio que ele dá à primavera muçulmana, a dita. Assim, diga também o levante que eles tentaram aqui, desde a América Central contra os Estados Unidos, e toda a política que essa gente faz de apoio à nova ordem mundial. Pronto. O que quer a nova ordem mundial, senão o extermínio dos povos? Né? É o extermínio dos povos. Então, sim, no meio dessa geração maldita e perseguida por esta elite sionista, maçônica, Illuminati, da qual se associa e já capitania a contra-igreja de Jorge Mário Bergoglio. No meio dessa gente toda, restam uns poucos. É um resto. Quase não identificável, porque a maioria da igreja remanescente hoje está aí no meio de tudo isso, dispersa, um aqui, outro acolá, né? Sem pastores, né? Com 1 ou 2 bispos, e ainda confusos no meio do Vaticano II, o que culpar, que parte
disso tudo tem culpa o Vaticano II, que parte disso tudo tem os papas após-conciliares, que parte disso tudo, afinal, tem Bergoglio e sua contra-igreja. Então, são perdidos. Né? E com eles a meia dúzia, pouco mais de padres que também não sabem como posicionar-se. Então, o povo, a grande parte do povo está realmente sem pastores. Sem pastores. E contudo deve conservar a fé católica, autêntica, verdadeira. Tá? E contudo deve entender com clareza que é preciso, inclusive para conservá-la, conservar a santa fé e a caridade que ela nos infunde, é preciso realmente afastar-se decididamente desta contra-igreja e deste mundo, dessa nova ordem mundial. Vejam, queridos, é natural o movimento. Desde que a gente entende que se trata aí de uma contra-igreja, pronto, não se quer ir mais na missa Unacu. Desde que se entende que realmente lá estão tratando de acabar com tudo aquilo que é católico, mas é natural que a pessoa não vá mais. Entenda que não pode ir mais com esses padres e bispos que estão ajudando o destruidor. É natural esse movimento. Assim como é natural também o movimento daqueles que entendem que estamos, por causa de, esse é o maior sinal, as pessoas que entendem que estamos no fim do mundo, né? Que entendem que existe aí uma elite neste mundo que quer a destruição da própria humanidade. Né? Veja o que faz essa vacina, da qual se faz garoto propaganda Bergoglio, né? Ele aproveita para dizer que com essa pandemia falsa, diga-se de passagem, temos que tornar universais a farmácia e as vacinas. Universais. Né? Então, quer dizer, quem toma consciência, quem descobre que estamos aí rumo a uma nova ordem mundial que é satânica, pagã, satânica, luciferina, movimento natural é afastar-se desta sociedade, afastar-se dessas cidades, afastar-se desses governos, né, que estão trabalhando sério, forte e firme em união com a construção desta nova ordem mundial, que só serve a umas poucas famílias da elite. Quer dizer, é natural vir a refúgio. O movimento natural vira refúgio, portanto. Mas claro, vai se crescendo nessa consciência até chegar a isto e ter coragem depois de fazê-lo. Porque abandonar mesmo a contra-igreja, ficar sem padres, né? Ficar sem bispos. A maioria do povo vai ficar sem, porque só tem um padre aqui, outro acolá. Como é que o povo, pobre do povo vai se mover? Impossível. Não dá. E como se afastar da cidade, onde ali tem o seu trabalho, onde tem ali construído toda a sua vida, todos os seus poucos bens estão ali. Como deixar tudo aquilo para se pôr na verdadeira igreja e deixar tudo aquilo para vir a refúgio? Não é para sair da cidade, para sair dessa ordem. É um desafio tremendo, terrível. E é por isso mesmo que nós servimos como um sinal de bênção para esta geração. Somos elegidos por Deus, a igreja remanescente é elegida por Deus como um astro, como uma bandeira levantada entre os povos, entre as nações, e em frente a esta contra-igreja, né, para mostrar que
Deus ainda tem uma bênção de salvação, que Ele quer estender para todos. Católica, para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.